pessoal, vamos dar início aqui nosso bate-papo, nosso encontro de integração, para falar algumas informações do início desse semestre letivo 2021.1. Bom dia a todos. Inicialmente, peço desculpa pelo atraso, mas tentei me deslocar na sala, não consegui, resolvi fazer mesmo esse encontro aqui de casa. Pessoal, o intuito do encontro, né, conforme as indicações que eu passei na arte, é o seguinte: a gente falar um pouco como é que vai ser o semestre, conversar sobre o nosso calendário acadêmico, apresentar algumas datas importantes, falar sobre avaliação e principalmente sobre acesso aos sistemas, né? Então, assim, algumas pessoas aqui são alunas novatas no curso, não conhecem a sistemática de acesso ao portal do aluno, ao Microsoft Teams, bem como ao Blackboard, tá? Vou tentar, nesse breve encontro aqui de hoje, explicar um pouco desses sistemas e desses acessos aqui para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, nosso semestre, né, faço duas boas-vindas, né, a todos vocês, nossos alunos veteranos, alunos ingressantes que estão ingressando agora no semestre 2021.1, aliás, está errado aqui, fazendo essa saudação especial, desejando muito êxito no semestre que está iniciando, desejando sucesso e que todos tenham um excelente rendimento acadêmico, acompanhando todas as disciplinas, participando das nossas atividades extra-classe, participando dos eventos, das nossas visitas técnicas, fazendo as avaliações com cuidado, provas, trabalhos, bem como interagindo em sala de aula com o professor, perguntando, tá? Para que a gente possa aí ampliar, maximizar, otimizar esse processo aí de aprendizagem de vocês. Como vocês todos sabem, né, público e notório, nós ainda estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, né? A pandemia do coronavírus que tem afetado ainda, vitimado muitas pessoas aqui no estado do Rio Grande do Norte, na nossa cidade natal, que tem requerido ainda cuidados especiais com a saúde de todos, né? Em razão disso, pessoal, a faculdade, né, aliás, o poder público ainda mantém decretos, medidas legais impeditivas de aglomeração, né, impondo distanciamento social entre pessoas, número de pessoas em determinados espaços fechados, utilização de máscara, de álcool em gel, para evitar ainda a disseminação, o contágio do coronavírus. Em razão disso, a nossa faculdade tem uma restrição legal, tá? Que é colocar as turmas integrais em sala de aula, no espaço da sala de aula. Tendo em vista essas medidas, né, proibitivas, né, limitadoras, a faculdade não tem como fazer, né, a volta integral das turmas para o regime presencial e a gente deve seguir no regime remoto ainda no semestre 2021.1. Isso não quer dizer que a gente vai ficar todo o semestre letivo assim. Pode ser que nós voltemos ao presencial daqui para o mês de junho, que é o mês final das aulas, tá? Então, isso daí vai depender muito da situação da pandemia, tá? Mas a instituição, a faculdade, se organizou, né, para a administração dos conteúdos de modo remoto, das disciplinas dogmáticas, né, teórico-dogmáticas ou teórico-processuais, e as disciplinas de prática jurídica não. São disciplinas que nós iremos lecionar nesse semestre atual, 2021, de modo presencial, tá? Conforme calendário acadêmico que vai ser divulgado pela professora Stephanie, coordenadora do NPJ, agora no dia 12 às 16 horas, tá? Então, lá para as turmas do sétimo e nono período, para as disciplinas de estágio supervisionado, vai haver, né, algumas atividades presenciais, mas atividades que irão respeitar toda a sistemática de número de alunos por turma, distanciamento e tudo, tá? Mas para as nossas disciplinas continuam remoto nesse sistema aqui do Microsoft Teams, tá? Então, isso daí é um ponto muito importante para abordar com vocês, para que vocês tenham organização de tempo, para vocês entrarem na aula no tempo correto, para assistir, tomar nota de dados fundamentais, conteúdos fundamentais que os professores forem ministrando durante esse percurso, tá? Alguns alunos novatos, principalmente, me perguntaram como vai ser o formato da avaliação nesse semestre letivo agora, 2021.1. Qual vai ser o formato de prova, pessoal? O formato de prova vai ser aquele formato de prova tradicional, né? A sistemática de avaliação da nossa aula não muda em termos de distribuição de pontos, né? Então, a gente vai seguir ainda com a AV1 valendo 10 pontos, a AV2 também valendo 10 pontos. Só que a AV1 ela teve uma mudança em termos de formato, né? Ela vai ter uma prova valendo 7 pontos, tá?
Essa prova valendo 7 pontos é composta de 7 questões objetivas e 3 subjetivas, 7 objetivas e 3 subjetivas, e um trabalho valendo 3 pontos, tá? Então, pega a nota dessa prova valendo 7 e o trabalho valendo 3 pontos para integralizar os 10 pontos da unidade 1, tá? Para as turmas do terceiro, do primeiro e terceiro período, tá? Que daqui a pouco eu vou falar um pouco como é que vai ser a sistemática, que são disciplinas híbridas. O primeiro horário é o horário de leitura do material, de leitura no Blackboard, e o segundo e terceiro horário com aula expositiva do professor. Essa prova da V1 não vai valer 10, 7, aliás, vai valer 8. E as atividades do Blackboard valerão 2 pontos, tá? Então, para as turmas do quinto, sétimo e nono período, a avaliação vai valer 7 pontos e o trabalho 3. Dessa prova de 7 pontos, 7 questões objetivas e 3 subjetivas. A prova para as disciplinas híbridas, a prova vale 8 pontos e o trabalho do Blackboard, né, as atividades do Blackboard valem 2 pontos, tá? Então, é 8 e 2, diferente das disciplinas do quinto, sétimo e nono, que trabalho 7, prova 3. Para as turmas do primeiro e terceiro período, que são disciplinas híbridas, prova vale 8 pontos e a atividade do Blackboard vale 2 pontos, tá? Já a V2, não, a V2 também continua no mesmo formato, que é o formato de 20 questões objetivas, na chamada prova colegiada. Como nós estamos ainda no período de pandemia, nós deveremos aplicar essas provas ainda por meio de formas, tá? Então, os alunos vão ter acesso a uma semana de provas, e essa semana de provas nós encaminhamos a cada dia, né, os professores, por meio lá do ambiente da disciplina do Teams, a coordenação de curso encaminha também esse link da avaliação, que vai ser por meio de formas. Essa avaliação vai durar, pessoal, vai continuar durando o período regular, tá, do expediente letivo, né, que de manhã começa às 8h20 e à noite vai até, vai até às 12 horas da manhã, então 8h20 até às 11h50, aliás, não chega nem até meio-dia não, chega às 11h50, então vai de 8h20 às 11h50, a aplicação dessa prova, que é o horário da manhã, e à noite vai de 18h30 até às 22 horas, tá? Então a gente vai seguir ainda essa sistemática de tempo de duração da prova. Pessoal, como você vai saber se foi aprovado ou não? Se sua média ficou entre 4, nem coloquei, mas se ficou entre 4 e 6,9, tá? Você vai fazer a prova final. Se ficar igual ou maior do que 7, você é aprovado por média, tá? Então, pega a nota da V1, prova mais trabalho, pega a nota da V2, só prova, soma e divide por 2. Se a média da V1 e da V2 der igual ou maior do que 7, você é aprovado por média. Se der entre 4 e 6,9, você vai fazer a prova final, pessoal. Então, isso aqui é muito importante colocar, que tem gente que fica com a média da V1 e da V2 menor. Se você ficar com a média da V1 e da V2 menor do que 4, você nem fazer a prova final você pode, tá? Então, tem pessoas que só fizeram uma avaliação, tiraram 5 na avaliação, quando foi fazer a média, ficou com 2,5. Se sua média da V1, da V2 ficou com 2,5, você não pode fazer a prova final, porque você tem que ter no mínimo 4, tá? Sua média tem que ter ficado entre 4 e 6,9 para você fazer a prova final. A prova final, pessoal, é outra prova valendo 10. Soma-se essa nota da prova final valendo 10 com a média da V1 e da V2, tá? Então, se sua média ficou 4, aí você tirou 4 a média da V1 e da V2. Você tirou 10 na prova final. Soma-se a média, a V1, a V2, 4, mais a nota da prova final, 10, dá 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, é uma nota maior do que 5. Tá? Então, a média cai na prova final. Sai de 7 e vai para 5 para você ser aprovado na disciplina, tá? Mas só que fica uma diferençazinha lá no histórico. Ao invés de ter sido aprovado por média, foi aprovado na prova final, tá? Mas a disciplina integralizada da mesma forma, tá? Então, isso aí é um dado muito fundamental que vocês devem anotar, tá? Com relação ao nosso calendário acadêmico, né? A gente divulgou, eu vou até colocar aqui no chat da nossa conversa. Ricardo colocou aqui, professor, as avaliações são assíncronas, ficam disponíveis por um tempo, o aluno responde. Fazer isso, Ricardo, isso. O aluno, a gente faz o seguinte, a gente manda o link no dia da avaliação, por exemplo. Se a avaliação vai começar de 8h20, nós mandamos um link de 8h20 e esse link fica disponível para o aluno até às 11h50. Tá? Então, ele tem o horário da disciplina, o horário da aula, aliás, o turno matutino ou turno noturno, das 8h30 às 22 horas,
para realizar essa avaliação, para fazer a prova. Tá? Então, assim, o aluno pode entrar desde o início da aplicação da prova, como ele pode já entrar no finalzinho. Mas ele tem que saber, se ele entrar no finalzinho do expediente, ele não vai ter o tempo líquido todo integral para fazer a prova, tá? Então, o tempo não começa a contar da hora que o aluno inicia a prova. É uma prova disponível, formato que abre-se num horário, num dia, horário delimitado, e fecha num dia e horário delimitado, tá? Então, o aluno tem que começar a fazer a prova no início da aplicação dela. Mas a avaliação, ela segue também nesse modelo, né, da aplicação remota e também na alocação no dia da disciplina, tá? Então, eu divulgo um calendário de avaliação, mais adiante eu vou divulgar esse calendário, vocês vão ter acesso, e nesse calendário vocês conseguem ter, né, saber quando é que vai ser a avaliação número 1, quando vai ser a avaliação número 2, a reposição de quem perdeu a V1, a V2 e a prova final. Importante mencionar, pessoal, que isso é muito importante, porque tem muito aluno que perde prova, perde prazo de prova, tem aluno, às vezes, que faz só uma avaliação, perde o prazo da reposição, então, você tem que ficar bem atento para não perder esses prazos. Por isso que eu coloquei aqui para vocês verem o nosso calendário acadêmico 2021.1, tá? As nossas aulas, né, começam agora, daqui a pouco, daqui a 12 minutos, nós iniciamos nossas aulas. Para os alunos veteranos de turmas de terceiro, quinto, aliás, para as turmas de terceiro, quinto, sétimo e nono período, para as turmas de primeiro período, né, as turmas dos nossos calouros, as aulas se iniciam no dia 23 de fevereiro, então, na semaninha depois do carnaval, na terça-feira, depois do carnaval, tá? Importante mencionar, pessoal, uma retificação desse calendário acadêmico, né, que foi decidido ontem por nossa mantenedora do Grupo Ser Educacional, da semana de 15 a 17, nós não teremos recesso de carnaval. Tem como, João Antônio, enviar o calendário em PDF. Nós não teremos recesso de carnaval em razão de decreto estadual que suspendeu o feriado de carnaval, tá? O ponto facultativo de carnaval. Então, como não vai ter mais feriado, a instituição, de modo nacional, decidiu manter as aulas para essa semana de carnaval, tá? Mas reforço aqui para vocês que vai ter ministração de conteúdo nessa semana, mas a presença dos alunos nas aulas remotas são presenças flexibilizadas. O que isso quer dizer? Que o aluno consegue ter acesso à aula, né, o conteúdo da aula no momento posterior. Então, se o aluno não puder assistir a aula em tempo real, a hora que o professor estiver lecionando, o aluno pode assistir depois, em um segundo momento, a aula gravada que fica depositada lá no chat da aula, né? Então, cada aula o professor abre uma reunião, essa reunião tem um chat, uma discussão em que os alunos fazem perguntas, interagem, e após isso os alunos podem conferir essa aula gravada, que fica depositada lá dentro do Microsoft Teams, tá? Então, eu recomendo para quem não puder assistir a aula em tempo real, na semana do carnaval, que o faça no momento posterior, tá? Agora, no início de março, de 8 a 12, nós teremos eleição para a formação de líderes de turma, de representantes de turma, então, faço aqui uma conclamação para que vocês participem, né, da eleição dos líderes, voltem os colegas de turma, escolham lideranças comprometidas, que têm perfil de representar a turma, de levar demandas, tá? É uma função super importante, de muito aprendizado, os alunos saem muito, muito diferentes depois que entram na liderança, porque passam, né, a mediar demandas, né, a fornecer informações muito imprescindíveis à turma. Então, assim, recomendo a participação na eleição e quem quiser ser líder, que se candidate, né, que avise a turma que tem esse interesse para a gente formar assim, um quadro bem legal de representantes de turma. A primeira avaliação, pessoal, vai acontecer na segundinha semana aí de abril, né, na semana de 7 a 14 de abril. Teremos alguns feriados também, né, que está aí. Do dia 26 ao dia 30, teremos a semana de oficinas profissionalizantes, no qual teremos oficinas voltadas à capacitação profissional, aperfeiçoamento profissional. Então, a gente vai divulgar mais perto também os eventos que nós iremos realizar. O mês de maio vai ser um mês que a gente vai ter alguns eventos internos, mas será um mês dedicado exclusivamente à autoavaliação institucional, no qual vocês, alunos, fazem a avaliação dos professores, das disciplinas, da instituição, da coordenação de curso, da direção, tá? Vocês fazem um apanhado geral de como vocês estão achando o semestre letivo, as disciplinas e o serviço ofertado.
Já no mês de junho vai ser um mês assim bem importante, porque é um mês de finalização do semestre, em que a gente vai aplicar as avaliações, tá? Se vocês observarem aqui, do dia 1º a 8, vai acontecer a segunda avaliação, né, vai acontecer a segunda avaliação do semestre letivo, né, vai ser a prova valendo 20 questões, valendo 10, tendo 20 questões. Da semana do dia 10 ao dia 16 vai ser a semana de segunda chamada, né, aplicação da segunda chamada para quem perdeu a avaliação 1 ou 2. Importante mencionar, pessoal, que a segunda chamada não pode valer para as duas provas. Tem gente que perde a V1 e a V2 e vai fazer a reposição. A segunda chamada só vale para uma prova. Então, se você perdeu as duas, tem que ter uma nota muito boa nessa reposição para você ficar com a nota da V2 que divida por 2, fazendo uma média, e dê entre 4 e 6,9 para você poder fazer a final, tá? Então, é importante reforçar isso. Não percam as duas avaliações. Vocês perderem uma, ok, vocês têm como fazer na segunda chamada. Lembrando que quem pede a avaliação de segunda chamada tem que solicitar no portal acadêmico essa realização, e isso gera uma taxa extra de R$ 49, tá? Então, é importante vocês não perderem a data dessas avaliações. Façam a avaliação bem direitinha nessas datas aí, mas caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, vocês percam, é possível vocês fazerem a segunda chamada nessa data de 10 a 16, tá? No dia 16, nós teremos a avaliação de segunda chamada para as disciplinas online, tá? Então, as disciplinas online são disciplinas que vocês acessam o conteúdo, fazem as atividades avaliativas, tudo pelo Blackboard, pelo ambiente virtual. Então, assim, há datas específicas para as avaliações, né, dessas disciplinas 100% online. Né? A AV1 é composta de 6 atividades contextualizadas na AV1, a AV2 há uma atividade específica para a AV2 e também uma atividade também única para a segunda chamada ou reposição das disciplinas online, tá? Também recomendo que vocês não percam. Da semana de 17 a 23, nós teremos nossa avaliação final das nossas disciplinas. O formato, tanto da segunda chamada quanto da avaliação final, segue o formato da AV1, que serão 7 questões objetivas e 3 subjetivas, uma prova de 10 questões. Essa prova vai valer 10 pontos e vai ser aplicada nessa semana de 17 a 23. No dia 25, nós teremos a aplicação da prova final para as disciplinas online, que vai ser também um modelo de prova, mas tudo pelo Blackboard, tá? Então, não é a coordenação de curso que nem os professores que tomam conta dessas avaliações de disciplinas online, elas acontecem diretamente lá no Blackboard, tá? E no dia 30, finaliza o semestre letivo para o lançamento de notas e também integralização das disciplinas, tá? Ricardo colocou aqui. Professor Juan, tem uma informação para a seleção para monitorar o nosso semestre, para a disciplina do nosso curso? Ricardo, daqui para o final do mês de fevereiro, né, a instituição vai divulgar o calendário das monitorias, né, vai ser um cronograma global, né, envolvendo várias disciplinas do curso, né, então a gente vai divulgar esse calendário unificado daqui para o final desse mês, tá? Mas nós deveremos ter disciplinas ofertadas para monitoria, há uma sistemática, né, para poder se candidatar à monitoria, sobretudo o aluno que tenha já cursado a disciplina no semestre passado. Olá, pessoal, então há uma sistemática, né, aliás, há um requisito para cumprir para os alunos que querem se candidatar à monitoria, que é ter feito esse componente curricular, né, ter integralizado e ter sido aprovado. Então, quem já tiver feito a disciplina pode se candidatar, recomendo também, chame um professor, participe das aulas, tire as dúvidas dos alunos, interaja com a turma, né, também é um espaço também para né, para crescer mesmo em termos de conteúdo, né, em termos de qualificação aqui no curso, tá? Fazer monitoria e participar ativamente das aulas com os professores, tá? Então, pessoal, basicamente o nosso calendário acadêmico do semestre letivo é esse, tá? Esse semestre, pessoal, nós teremos algumas disciplinas que adotaram um formato um tanto especial, que são as disciplinas do Beacon, tá? Então, cada turma do nosso curso passou a ter uma disciplina do chamado Projeto Beacon Educação Ano Presente, que é um projeto do Grupo Ser Educacional, no qual o professor alocado para essa disciplina serão professores não aqui da nossa unidade, mas serão professores de referência nacional, professores convidados que vão lecionar essas disciplinas e vão também garantir todo o processo de aprendizagem de vocês. Nós
tivemos alocado para esse projeto 4 disciplinas, né? A disciplina de processo do conhecimento, terceiro período, manhã e noite, está um horário aí. A disciplina de processo constitucional do quinto período, manhã e noite. Direito individual do trabalho do sétimo período, manhã e noite. E tributos em espécie do nono período, manhã e noite. Tá? O professor responsável pela disciplina vai ser a professora Ana Maria, professora da UNAMA, 2 professores da UNAMA, professora Ana Maria e professor Jefferson Bacelar. E contará, pessoal, cada disciplina dessa com professores mediadores. O que isso quer dizer? Essas disciplinas vão ser ministradas pelos professores titulares, né? No caso, essa disciplina, a professora Ana Maria e o professor Jefferson, e o professor mediador, né? O professor que vai garantir a comunicação com a turma, tiração de dúvidas, a aplicação de provas, né? Todo tipo de envio de material de leitura vai ser pelo professor mediador, que nesse caso é a professora Agatha Santana, também da UNAMA, tá? A disciplina de Direito Processual Constitucional vai ter um notável mestre, que é o professor Cristiano Lopes, tá? Um professor também conhecido, professor do mestrado em Direitos Fundamentais da Universidade do Amazonas. O professor Cristiano Lopes vai lecionar essa disciplina e vai ter como professora mediadora assistente dele a professora Maíra Souto Maior, da Uninassal Olinda. A professora Maíra, ela vai ministrar, né, vai assessorar o professor Cristiano também nessas disciplinas, e vocês vão ter acesso para tirar dúvida nessas disciplinas por meio do chat, tá? Então, essas disciplinas são disciplinas que nós compartilhamos com outros cursos de direito daqui do Grupo Centro Educacional, são disciplinas que vão ter um volume maior de alunos. Então, a comunicação, pessoal, não vai ser por meio do microfone. Vocês não vão poder ativar o microfone para perguntar alguma coisa e interromper a aula do professor. Então, todos os questionamentos deverão ser direcionados por meio do chat da aula, tá? Então, vocês podem perguntar e o professor mediador vai lhe dando suporte na medida, né, do decorrer da disciplina, do decorrer da aula. Já a disciplina de Direito Individual do Trabalho, o sétimo período, vai Juan Matheus da Silva Oliveira, tá? Então, vocês podem também direcionar questionamentos ao professor por meio do site da disciplina, tá? E a disciplina de tributos em espécie, que ficou na quarta-feira de manhã, né, e quarta-feira à noite, vai ter a professora Ana Maria como responsável, o professor Jefferson, e a professora mediadora Ana Priscila Lima do Prado, tá, pessoal? Esses professores que eu coloquei, professores responsáveis, né, que tá aí, são professores que vão lecionar a disciplina, mas essa disciplina vai ter a participação de professores de referência nacional. Então, vocês vão encontrar professores muito conhecidos que vão ministrar uma série de conteúdos aí para vocês. Então, aproveite, é uma oportunidade de intercâmbio acadêmico fabuloso, professores de mestrado, professores conhecidos nacionalmente. Então, aproveitem essas disciplinas, porque é um projeto que o Grupo Série Educacional aplicou nesse semestre letivo. Eu não sei se isso vai continuar para os outros, pode ser que continue ou não, mas é um projeto super interessante de intercâmbio acadêmico, tá? Com o mestrado, com professores de renome. Pessoal, eu também vim aqui para falar um pouco dos acessos aos sistemas, os acessos, sobretudo, ao portal do aluno e ao Microsoft Teams, pessoal. O acesso ao portal do aluno, pessoal, vocês já devem saber, obviamente, mas quem quiser ter acesso, vai ao site da Uninassal, uninassal.edu.br, vai lá em Já Sou Aluno, então lá no final, né, tem um menu aqui, graduação, pós-graduação, lá ao final tem um menu Já Sou Aluno, parceiros, professor, vocês clicam no menu Já Sou Aluno, tá? Clicou no menu Já Sou Aluno, você vai ser redirecionado a uma aba em que você vai colocar sua matrícula e sua senha. Se você não souber a sua senha, vai nesse íconezinho recuperar acesso. Esse recuperar acesso, pessoal, vocês vão ser direcionados a essa tela daí de geração de senha. Nessa tela de geração de senha, para quem ainda não gerou sua senha, seu primeiro acesso, é possível gerar o primeiro acesso, né? Então, você vai colocar seu CPF e uma senha vai ser encaminhada ao seu celular, ao SMS ou ao seu e-mail, né? O e-mail cadastrado. Se você esqueceu a senha, é possível também alterar essa senha, que vai ser enviada também a seu e-mail ou SMS, e também alterar a senha, tá? Feita essa geração de senha, pessoal, vocês entram no sistema, vocês conseguem colocar lá a sua matrícula, a sua senha, vocês entram nesse ambiente virtual. Nesse ambiente virtual, nesse portal acadêmico, é um portal administrativo, basicamente, em que vocês têm acesso a informações sobre o curso, a carteira digital, informações de pagamento, fazem solicitações de chamada de dispensa de disciplina, de reposição de segunda chamada, chamada de mudança de turno,
fazem chamado de emissão de algum tipo de documento, vocês têm como baixar documentos como declarações de vínculo histórico acadêmico, informações da biblioteca, fazer uma pesquisa no nosso acervo, ter acesso à biblioteca digital, bem como as nossas disciplinas, né? Vocês têm como ter acesso a todas as disciplinas alocadas para o semestre 2021.1, tá? Nessa disciplina, quando você entra na disciplina, pessoal, você, aliás, ao lado da disciplina, se vocês observarem aí, há outros ícones que vocês podem clicar e que vocês vão ser redirecionados para outros ambientes. Um desses ambientes é a sala C Digital Teams, que está aqui à direita da tela, né? À direita da tela tem o ícone sala C Digital Teams e você aperta e você vai ser direcionado ao Microsoft Teams, tá? Aqui, né, o menu que vocês poderão ter acesso, inclusive para incluir disciplina, para quem quiser fazer disciplina, tá? E quem quiser incluir ali as disciplinas, adicionar disciplinas para esse semestre letivo, vai também em meu curso, tá? Pessoal, como eu coloquei para vocês, vocês apertando no ícone Sala C Digital Teams, vocês vão ser direcionados ao Microsoft Teams. Mas também é possível acessar diretamente o Microsoft Teams pelo navegador da internet, colocando teams.microsoft.com ou baixando um aplicativo pelo celular de vocês. Se vocês colocarem pelo navegador ou aplicativo, o login é um pouco diferenciado. O login é formado sempre pela matrícula de vocês, @sempreuninasal.com.br. Então, vocês colocam o número de matrícula de vocês, que tem aluno que pega esse exemplo que eu coloquei aqui e joga diretamente na parte, né, do login, para colocar o usuário. Mas o usuário, pessoal, é o seu número pessoal de matrícula. Cada aluno, quando entra na Nasal, tem um número de matrícula que é formado pelos números 060, inicial. Você coloca a sua matrícula. Minha matrícula é 06010 2800. Então, vocês vão colocar de vocês. Se deve ser 060 4292. Depois que colocar a matrícula, coloca @sempreuninasal.com.br e a senha, a mesma senha gerada para o portal do aluno, tá? Então, isso já vai lhe dar acesso ao Microsoft Teams, tá? Se for pelo navegador, vai aparecer isso aí, para você baixar o aplicativo ou usar o aplicativo web. Então, eu sempre uso o aplicativo web, que é o navegador, tá? Então, coloca aí os seus dados, como eu coloquei aí, ó, 060, coloca a senha, e você vai ser redirecionado ao Microsoft Teams, tá? Pessoal, só que a gente já está num prazo bem adiantado, né? Eu ia tentar espelhar aqui para vocês o acesso ao Microsoft Teams para vocês verem, né, como é que estão as disciplinas. Os professores ainda estão me mandando os códigos de acesso, eu não tenho todos, mas ainda nessa manhã eu vou encaminhar os líderes e também a todos os e-mails de vocês os códigos de acesso. Quem precisar de um código de acesso para entrar agora de manhã, me peça no WhatsApp, que eu vou estar de plantão, tá? Dando assistência aos alunos. Então, vocês me peçam, professor, estou precisando do código de acesso, tá? Que eu vou fornecendo a vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui alguns arquivos. O arquivo que eu ia compartilhar seria o horário de aula, o nosso calendário acadêmico e também a matriz curricular. Tá? Eu vou compartilhar porque muitas pessoas ficam um pouco perdidas nesse itinerário das disciplinas. Eu queria compartilhar com vocês aqui Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar no grupo, então eles vão direcionar para vocês, reforçar nosso calendário acadêmico, que vai ter aula na semana de carnaval. Outra informação que eu quero divulgar para vocês é o horário de aula, que eu acho que todos vocês já têm, e uma terceira informação é a nossa matriz curricular. E tem muito aluno que fica um pouco perdido desse itinerário formativo das disciplinas. Eu vou encaminhar para vocês terem a real dimensão de como é, né? Como cada período tem um número de disciplinas e vocês devem cumprir. Então, tem aluno que está devendo disciplinas de outros períodos. Então, é bom vocês terem acesso a isso daí. Sobretudo, a saberem ao nosso regime de oferta, né? Sempre no primeiro semestre do ano, a gente oferece os semestres ímpares, né? A gente oferece agora 2021.1, primeiro, terceiro, quinto, o sétimo e o nono período. Em 2020.2, no segundo semestre do ano, sempre a gente oferece os períodos pares do curso. São o segundo, quarto, sexto, oitavo e o 10º período. Vocês devem saber desse itinerário para integralizar as disciplinas de modo correto, tá? Ele colocou, professor, qualquer coisa, a gente manda, o senhor manda para a gente que a gente compartilha nos grupos. Ótimo, eu vou mandar para vocês, tá? Pessoal, basicamente é isso, né? Vocês vão iniciar agora as aulas. Eu vou compartilhar com os líderes e também com vocês os códigos de acesso que eu já tenho, que eu não tenho todos os códigos, para vocês irem compartilhando para quem não tem acesso às disciplinas, para quem está necessitando incluir, tá?
Para incluir, pessoal, esse código de acesso das equipes Teams, para quem não foi cadastrado, é muito simples, tá? Vocês vão lá em equipes, ao lado de equipes tem 3 pontinhos, vocês apertam nesses 3 pontinhos, isso se for no aplicativo, né? Se for lá no portal, no Teams mesmo, no navegador, vocês conseguem enxergar lá no canto superior esquerdo um ícone, criar ou ingressar numa equipe. Então, sempre vai ter esse ícone, criar ou ingressar numa equipe. Vocês apertam nesse ícone, e esse ícone vai gerar, né? Vai abrir uma chavezinha para vocês incluírem esse código de acesso e vocês acessam essa equipe da disciplina, esse ambiente virtual da disciplina, no qual o professor vai ministrar a aula, tá? Então, é importante demais nessa primeira semana vocês fazerem esse processo de inclusão, porque tem aluno que não foi cadastrado ainda nas disciplinas, tem aluno que veio de transferência que deve estar no terceiro período, no quinto, e ainda está no primeiro, porque ainda não abriu o chamado de dispensa de disciplina. Então, é necessário esse ajuste, tá, pessoal? Então, vou aqui encerrar a reunião para vocês entrarem em aula. Desejo a todos um bom semestre letivo, agora à tarde, né? Aliás, agora no final da tarde, às 17h30, vou voltar essa apresentação daqui. Vai ser uma apresentação um pouquinho maior, inclusive, porque eu já vou estar com os códigos de acesso, vou estar com alguns materiais para compartilhar. Então, se vocês puderem participar novamente à noite, eu agradeço demais. Boa aula a todos e sigo aqui à disposição.